A hematologia é a ciência que estuda o sangue e seus elementos figurados, também os órgãos e tecidos que estão envolvidos na sua produção. Órgãos esses que são a medula óssea, baço e linfonodos. Além de estudar o estado de normalidade dos elementos sanguíneos e dos órgãos hematopoiéticos, a hematologia estuda também as doenças relacionadas a eles. Entre os elementos figurados do sangue estão as células vermelhas, hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, as células brancas, ou também chamadas de leucócitos, e as plaquetas, ou também chamadas de trombócitos. A eritropoiese é o processo de produção e maturação de hemácias ou eritrócitos. Em humanos adultos, a eritropoiese ocorre na medula óssea, mas em fetos, e em situações especiais como anemias severas, a eritropoiese pode ocorrer em outros órgãos, principalmente no fígado e no baço. A medula óssea é o tecido encontrado no interior dos ossos, importantíssimo, pois lá estão as células-tronco que dão origem às células progenitoras de linhagens mielocíticas, linfocítica, megacariócitos e eritroblastos. A linhagem mieloide compreende os granulócitos, que também são conhecidos como polimorfonucleares, pois apresentam granulações no citoplasma e núcleo multilobulados, com formatos irregulares. A linhagem mieloide compreende os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos e os monócitos. Os monócitos, quando migram para os tecidos, se transformam em macrófagos, que são células com alto poder de fagocitose. A linhagem linfóide é basicamente uma parte crucial do sistema imunológico. Composta por células como linfócitos B e T, essa linhagem desempenha um papel fundamental na defesa do organismo contra agentes invasores, como vírus e bactérias. Participam da linhagem linfóide os linfócitos T e B. Os linfócitos B saem maduros da medula óssea, já os linfócitos T precisam migrar para o timo, onde irão sofrer o processo de maturação. Os linfócitos B ainda se diferenciam em plasmócitos quando encontram um antígeno num órgão linfóide secundário e secretam anticorpos nos tecidos. Os megacariócitos são células grandes, e partes de seu citoplasma dão origem às plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Os eritroblastos são células nucleadas da medula óssea, precursora da série eritrocítica sanguínea, originando as hemácias do sangue. A hematopoiese, também conhecida por hematopoese, é o fenômeno que dá origem a todas as células sanguíneas. É um processo fisiológico e constante de substituição das células sanguíneas que ocorre nos chamados órgãos hematopoiéticos. Os órgãos hematopoéticos compreendem a medula óssea e o sistema linfóide. A hematopoiese está relacionada à produção das células sanguíneas, seu tempo de vida útil, e à reposição de acordo com a necessidade do organismo. A medula óssea é o órgão mais importante do sistema hemolítico poiético. Encontra-se no canal medular dos ossos longos, no tecido esponjoso e areolar das epífises e nos ossos curtos. É a medula óssea que intervém na formação, maturação e liberação dos eritrócitos, dos granulócitos e das plaquetas. As células sanguíneas produzidas na medula óssea são originadas de uma célula-mãe comum, que por sua vez vão dar origem a diferentes células progenitoras. As células progenitoras vão se diferenciar em células da série eritrocítica, granulocítica, megacariocítica e agranulocítica. E assim, o resultado final desse processo é a liberação de eritrócitos, leucócitos e plaquetas na corrente sanguínea. As células sanguíneas derivam da célula-tronco hematopoiética na medula óssea, que perde sua capacidade de autorrenovação à medida que se diferencia em uma linhagem celular específica. A diferenciação mieloide começa com o progenitor comum, que gera eritrócitos, granulócitos, monócitos e megacariócitos. O precursor linfóide comum origina diferentes populações de linfócitos. O desenvolvimento da maturação é regulado por fatores de crescimento e transcrição que podem promover a proliferação, inibir a apoptose, modificar a atividade funcional e alterar a demanda de oxigênio nos tecidos. Além disso, outras substâncias como quimiocinas, hormônios e sistema renina-angiotensina também são importantes para a hematopoiese. Os órgãos que participam da hematopoiese são a medula óssea, o fígado e o baço. Na medula óssea, localizada no interior dos ossos, são produzidos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Já o fígado e o baço têm um papel importante na destruição e filtragem das células sanguíneas envelhecidas ou danificadas. Esses órgãos trabalham em conjunto para garantir a saúde e o equilíbrio do nosso sistema sanguíneo. Também participam da hematopoiese o timo, o estômago, os linfonodos e rins. Isso porque eles desempenham funções complementares no processo de produção e regulação das células sanguíneas.
O timo, por exemplo, é responsável pelo desenvolvimento e maturação de certos tipos de glóbulos brancos, essenciais para o sistema imunológico. Já o estômago desempenha um papel na absorção de nutrientes que são fundamentais para a produção de células sanguíneas saudáveis. Os linfonodos atuam como centros de filtragem e defesa, enquanto os rins contribuem para a regulação do volume sanguíneo e da pressão arterial. Assim, o trabalho conjunto desses órgãos assegura a produção adequada e o bom funcionamento do sistema sanguíneo, mantendo-nos saudáveis e em equilíbrio. A eritropoiese é o processo de produção e maturação dos eritrócitos, que ocorre na medula óssea de adultos normais e no baço ou fígado de pacientes com anemias graves. O processo também ocorre no baço e fígado dos fetos. No amadurecimento, os eritrócitos encolhem, seus núcleos diminuem e a cromatina fica mais compacta. A coloração do citoplasma evolui de azulada para um tom cinzento alaranjado. Durante a fase dos metarrubrícitos, enquanto as células vermelhas do sangue ainda estão no início de sua jornada, seus núcleos são expulsos e engolidos por macrófagos. Após este estágio, o eritrócito agora nucleado nos mamíferos é denominado reticulócito, que também passa por um processo de maturação e origina o eritrócito. Depois de passar por essa fase, o eritrócito dos mamíferos perde o núcleo e adota o nome de reticulócito. Este pequeno guerreiro também amadurece e dá origem a um novo eritrócito. Quando o núcleo se divide de modo incompleto durante a fase do metarrubrícito ou ocorre fragmentação nuclear, pode rolar uma parada inesperada. O pequeno corpúsculo de Ovel Joly pode se esconder nos reticulócitos. Este pequeno corpúsculo é retirado do citoplasma quando circula pelo baço, e é comum aparecer nos resultados de exames de pessoas que perderam o baço ou que têm problemas na função esplênica. No corpo humano, o reticulócito é tipo uma célula pré-estreia que se prepara na medula óssea e quando está prontinho, é lançado na corrente sanguínea. Ela ainda carrega alguns rastros de RNA em seu citoplasma, que podem ser identificados por certas colorações em laboratório. Depois de flutuar pelo sangue periférico por cerca de 24 horas, ele amadurece em eritrócito. Para fazer seus glóbulos vermelhos bombarem, é preciso um plano alimentar de dar inveja. Isso porque seu corpo precisa de um estoque bem recheado de vitaminas, minerais e proteínas para garantir a produção adequada desses guerreiros sanguíneos. Mas fique atento, se algo estiver faltando, seja por qual motivo for, a anemia pode aparecer. A mola propulsora para gerar glóbulos vermelhos é a quantidade de oxigênio nos tecidos. Quando o oxigênio é escasso, as células peritubulares do córtex renal se movimentam para criar a eritropoetina, um hormônio glicoproteico, com uma pequena ajuda do fígado. A medula óssea é uma verdadeira fábrica de eritrócitos, mas para isso acontecer, são necessárias várias substâncias nutritivas e uma medula óssea saudável. A eritropoetina, uma verdadeira heroína, é responsável por dar aquela forcinha na produção de eritrócitos, desde a diferenciação de células até sua liberação no sangue periférico. Com a ajuda da eritropoetina, a produção de células é ampliada, principalmente pela produção de células-tronco, e o tempo de amadurecimento é reduzido ao mínimo. Os hormônios masculinos, também conhecidos como andrógenos, são como motores de foguete para a eritropoetina, aumentando a produção de glóbulos vermelhos e dando aos homens uma vantagem no quesito quantidade quando comparados às mulheres. Em contrapartida, os hormônios femininos, chamados estrogênios, são um pouco chatos e acabam inibindo a produção de glóbulos vermelhos. Podemos chamar os glóbulos vermelhos de eritrócitos ou também de hemácias. As hemácias são as células mais numerosas que temos no nosso sangue, e essa quantidade varia de acordo com o gênero, idade e altitude que nos encontramos. São as hemácias que conferem a coloração vermelha ao sangue, pois em seu interior, existe a presença da proteína hemoglobina, que é quem vai dar essa pigmentação avermelhada. As hemácias são responsáveis pelo transporte de gases. Elas circulam pelo corpo, levando o oxigênio dos pulmões aos tecidos, captando o gás carbônico desses tecidos, e levando para os pulmões para ser excretado. As hemácias têm um formato circular bicôncavo e são anucleadas. Ou seja, não possuem núcleo. Consequentemente não possuem material genético e nem DNA. As hemácias também são desprovidas de mitocôndrias. As hemácias não possuem núcleo, pois elas expulsam completamente o núcleo durante seu desenvolvimento. A ausência de núcleo diminui o consumo de oxigênio pelas hemácias, e melhora sua flexibilidade, tornando mais eficiente o transporte de gases. As hemácias são produzidas na medula óssea, através do processo que chamamos de eritropoiese.
Esse processo de produção das hemácias é iniciado através de uma célula-tronco multipotencial. Para que o ciclo de produção e maturação de eritrócitos seja bem-sucedido, é necessário haver um suprimento adequado da proteína globina, elementos como ferro, cobre e cobalto. E por isso, é muito importante manter uma boa alimentação. Fatores de crescimento hematopoiéticos, que são substâncias que estimulam a medula óssea a produzir células sanguíneas, são responsáveis pela maturação normal e ordenada das hemácias. A eritropoetina, um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos, atua sobre as células progenitoras eritroides na medula óssea. Estando todos estes fatores presentes e em quantidades adequadas, os precursores dos eritrócitos formarão células maduras e saudáveis, que serão posteriormente lançadas na circulação sanguínea. O rim produz a eritropoetina quando ele sente que a saturação do oxigênio está baixa, e a eritropoetina estimula a medula a produzir mais hemácias. O eritroblasto é a célula de origem para a síntese dos eritrócitos. Em seguida, resumidamente falando, no estágio de desenvolvimento dos eritroblastos, formam-se os eritroblastos intermediários policromáticos, que amadurecem em eritroblastos desenvolvidos ortocromáticos, depois em reticulócitos e por fim em eritrócitos maduros. Cada eritroblasto origina de 8 a 16 células maduras, o que envolve um número mínimo de 4 mitoses. Após a formação das hemácias, elas ficam na corrente sanguínea por cerca de 120 dias. Portanto, quando estão próximas de completar este ciclo de vida, as hemácias começam a envelhecer. Elas sofrem alterações em seu conteúdo enzimático e na estrutura da membrana celular, o que as tornam menos flexíveis e suscetíveis a serem destruídas no baço ou no fígado, onde serão fagocitadas por macrofagos. A destruição das hemácias acontece continuamente, de acordo com a fisiologia normal do organismo. As hemácias ou eritrócitos podem estar alteradas em quantidade e em formato. A eritrocitose é a ocorrência do aumento do número de eritrócitos, e a eritropenia é o nome que se dá quando os eritrócitos se apresentam em quantidade diminuídas. Quando acontece a alteração de formato das hemácias, elas podem se apresentar em tamanhos menores que o normal, sendo assim chamadas de microcíticas, ou maiores e então são chamadas de macrocíticas. Quando as hemácias apresentam formatos diferenciados, a esse fenômeno dá-se o nome de poiquilocitose. Imagine um pequeno super-herói vivendo em seu sangue, carregando uma carga preciosa para todos os cantos do seu corpo. Este poderoso herói é conhecido como hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína encontrada dentro dos glóbulos vermelhos, também conhecidos como eritrócitos. Está repleto de ferro no seu estado ferroso, o que o ajuda a realizar a sua função mais importante, transportar oxigênio dos pulmões para o resto das células do corpo. Com a hemoglobina em ação, cada centímetro do seu corpo recebe o oxigênio necessário. Nas células precursoras dos glóbulos vermelhos, a hemoglobina é rapidamente produzida no citoplasma. O núcleo e a maioria das mitocôndrias são eliminados da célula, e as poucas remanescentes se deterioram em 1 ou 2 dias, quando o glóbulo vermelho entra na corrente sanguínea. Assim, o glóbulo vermelho maduro e eficiente, sem RNA ou mitocôndrias, é crucial na síntese dos componentes da hemoglobina. A hemoglobina, em sua sabedoria, estabelece 2 caminhos para a jornada do dióxido de carbono, desde os tecidos até os pulmões. Em um primeiro momento, o dióxido de carbono, que se encontra nos tecidos, difunde-se para o interior dos eritrócitos e reage com o H2O, gerando o H+ e o HCO3. Nesse momento, a hemoglobina revela sua magia de sistema tampão, absorvendo o H+ e permitindo que o HCO3 se difunda para o plasma. Quando o eritrócito retorna ao pulmão, as reações se desenrolam em sentido oposto, e o dióxido de carbono é liberado pela expiração. Essa rota é responsável por transportar cerca de 70% do dióxido de carbono dos tecidos aos pulmões. Em uma segunda via, a hemoglobina se combina com o gás carbônico, formando um elemento denominado carbaminohemoglobina. Esse sistema, por sua vez, é responsável pelo transporte de cerca de 20% do dióxido de carbono formado nos tecidos. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. É importante medir os níveis de hemoglobina no sangue, pois a deficiência dessa proteína pode levar à anemia, uma condição que causa fadiga, fraqueza e falta de ar. Existem diferentes métodos para determinar os níveis de hemoglobina no sangue, incluindo a análise de sangue completa e o teste de hemoglobina glicada.
Esses testes são realizados em laboratórios clínicos e podem fornecer informações importantes sobre a saúde do paciente. Além disso, é importante destacar que uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, como ferro e vitamina B12, pode ajudar a manter os níveis de hemoglobina saudáveis. Por isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis e seguir as recomendações médicas para prevenir a deficiência de hemoglobina e outras condições relacionadas à saúde do sangue. A concentração de hemoglobina é basicamente a quantidade dela em um determinado volume de sangue, podendo ser medida em gramas por decilitro, o jeito mais comum, ou em gramas por litro, que é 10 vezes maior. E não é que essa proteína fica supercolorida quando recebe um tratamento especial? Isso permite que ela seja medida com precisão através de um espectrofotômetro. Mas atenção! Outros métodos não são tão confiáveis, pois apresentam variações na concentração de amostras. Quando se trata de amostras de sangue, apenas a concentração de hemoglobina pode ser medida com precisão em amostras hemolizadas ou com excesso de EDTA. Existem regrinhas para saber se a hemoglobina está dando show no nosso corpo. As mulheres costumam ter uma taxa mais baixa que os homens. Isso acontece porque elas têm menos eritrócitos. Mas se o sangue tiver gordura ou uns grânulos malucos chamados corpúsculos de Heinz, as medidas de hemoglobina vão parecer falsamente altas. Essa gordura pode aparecer entre a coleta e o envio da amostra, fazendo com que a luz diminua no espectrofotômetro. E tem mais, outros probleminhas como hemólise, leucocitose ou aumento de proteína no plasma também podem confundir a galera. Então, é necessário que o técnico de laboratório ou o responsável pelo setor esteja atento a possíveis falhas. O ferro sérico é um exame de sangue que mede a quantidade de ferro presente na corrente sanguínea. O ferro é um mineral importante para o organismo, pois está envolvido na produção de hemoglobina, proteína presente nos glóbulos vermelhos que transporta o oxigênio dos pulmões para as células do corpo. Uma baixa quantidade de ferro sérico pode indicar anemia ferropriva, uma condição caracterizada pela diminuição da produção de hemoglobina. Por outro lado, um excesso de ferro sérico pode ser um sinal de sobrecarga de ferro no organismo, o que pode levar a danos em órgãos como o fígado, coração e pâncreas. O exame de ferro sérico é uma importante ferramenta para diagnóstico e acompanhamento de diversas condições médicas. O ferro sérico tem seus próprios truques. Ele é regulado pela absorção, não pela excreção. E o que influencia essa absorção é a quantidade de ferro armazenada. Muito ferro igual menos absorção, e a velocidade da produção de glóbulos vermelhos. Mais produção igual mais absorção. A maior parte do ferro no corpo está nos glóbulos vermelhos, como parte da hemoglobina. Outra parte está em proteínas como a ferritina e a hemosiderina, e uma pequena quantidade está em outras moléculas. Simplificando, é uma dança complexa, mas crucial para a nossa sobrevivência. Quando o corpo absorve o ferro pelo intestino, ele se junta a uma beta-globulina no plasma, a apotransferrina, para formar a transferrina. Dentro das células, o ferro se liga a uma proteína chamada apoferritina para criar a ferritina. A ferritina é onde o ferro é armazenado. Ela é solúvel e uma fonte móvel de ferro com um número de oxidação de +3, Fe+3. A ferritina plasmática é relativamente pobre em ferro, enquanto a ferritina tecidual é rica em ferro e é geralmente produzida por células como macrófagos, hepatócitos, células intestinais e precursores de células vermelhas do sangue. A ferritina aparece como partículas densas dentro das células, localizadas na membrana celular ou no citoplasma. O ferro é armazenado sob a forma insolúvel e pouco móvel da hemosiderina em quantidades menores. A transferrina transporta o ferro para as partes do corpo onde ele é necessário. Durante o processo de eritropoiese, a produção de células vermelhas do sangue, os macrófagos adjacentes fornecem o ferro aos eritrócitos que, por sua vez, recebem o ferro por endocitose da ferritina. O ferro é então incorporado na hemoglobina nas fases finais da síntese do heme. O ferro é um dos elementos mais importantes para a fabricação de hemoglobina, a superheroína dos glóbulos vermelhos. Sua fonte principal é o ferro liberado pela transferrina após a destruição das células vermelhas velhinhas por um time especializado, o sistema fagocítico mononuclear. Cada molécula de transferrina é tipo um táxi que leva 2 moléculas de ferro, e normalmente, 85% desse ferro fica na medula óssea, onde é superútil. O nível de saturação da transferrina no sangue é tipo um termômetro da saúde da eritropoiese, e quando cai para menos de 16%, o sinal de alerta é acionado e a produção de glóbulos vermelhos é interrompida.
Alguns vilões que podem atrapalhar essa história são a falta de ferro na alimentação, problemas na absorção do ferro pelo corpo, problemas renais, ou a interferência nas atividades normais das células, ou do sistema fagocítico mononuclear na produção de hemoglobina. Portanto, a medição do ferro sérico é importante para monitorar a saúde e prevenir possíveis problemas relacionados ao excesso ou falta de ferro no corpo. Os reticulócitos são células imaturas presentes no sangue que se originam a partir dos eritroblastos na medula óssea. Eles são liberados para a corrente sanguínea antes de se diferenciarem completamente em eritrócitos maduros, que são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. A contagem de reticulócitos é um indicador importante da capacidade da medula óssea de produzir novas células sanguíneas, e pode ser usada para diagnosticar e monitorar doenças como anemia e talassemia, bem como para avaliar a resposta do corpo ao tratamento dessas condições. A contagem de reticulócitos também pode ser afetada por fatores como gravidez, exercícios físicos intensos e certos medicamentos. Os incríveis reticulócitos ficam aconchegados na medula óssea por cerca de 3 dias, antes de se jogarem na corrente sanguínea. Lá, eles passam por uma verdadeira transformação para se tornarem eritrócitos de verdade. Esse processo pode acontecer na própria circulação ou durante um passeio pelo baço, onde ficam de boa por um tempinho. Nessa metamorfose, eles diminuem de tamanho, perdem alguns receptores para a transferrina, ribossomos e outras organelas, mas ganham uma superdose de hemoglobina, e ficam com um formato bicôncavo. Quanta mudança, né? Pode acontecer da eritropoetina influenciar os reticulócitos a serem libertos prematuramente da medula óssea, assumindo uma outra forma. Essas células, então chamadas de reticulócitos alterados ou estimulados, são maiores e contêm mais retículos do que os seus semelhantes mais maduros. Após a sua libertação, essas células requerem mais tempo para se ajustar e amadurecer no sangue periférico. O número de reticulócitos liberados na corrente sanguínea pode variar entre indivíduos da mesma espécie, assim como em diferentes condições fisiológicas e patológicas. Leucopoiese é um daqueles nomes chiques usados pelos estudiosos para descrever a produção de leucócitos. O processo começa com pequenas células que mais parecem mini-linfócitos, mas graças a estímulos especiais, elas tornam-se super-heróis na produção dos leucócitos. Os leucócitos são os super-heróis da nossa defesa. Eles são produzidos em 2 lugares diferentes do nosso corpo, na medula óssea, onde são formados os granulócitos, e nos linfonodos, onde são formados os linfócitos e monócitos. Depois, eles viajam pelo sangue em busca de vilões para combater. Existem 5 tipos de leucócitos diferentes, cada um com uma habilidade especial para proteger o corpo. Tem os leucócitos polimorfonucleares, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os leucócitos mononucleares, os monócitos e os linfócitos. Juntos, eles são a nossa equipe de defesa imbatível. As células polimorfonucleares, ou seja, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, têm um núcleo compacto, dividido em segmentos com várias formas diferentes. Daí o termo polimorfonucleares. Elas são chamadas de granulócitos por causa dos seus muitos grânulos pelo citoplasma. Cada uma dessas células incríveis tem uma função específica na resposta imunológica do corpo, trabalhando em conjunto para manter o organismo saudável e livre de doenças. Já os leucócitos mononucleares, linfócitos e monócitos, não têm muitos grânulos, mas também são importantes para o organismo. Os linfócitos são células responsáveis pela produção de anticorpos e pela defesa do organismo contra invasores externos, como bactérias e vírus. Já os monócitos são células que atuam na fagocitose, ou seja, na limpeza de células mortas e de corpos estranhos que possam estar presentes em nosso organismo. O número de leucócitos mononucleares pode variar em função de diversos fatores, como idade, estresse, doenças e alimentação. É importante manter uma alimentação saudável e equilibrada para garantir o bom funcionamento do sistema imunológico e a produção adequada de leucócitos mononucleares. A criação dos valentes glóbulos brancos, como os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, é uma verdadeira festa na medula óssea. Essas figurinhas são liberadas no sangue para fazer a diferença nos tecidos. Com o estímulo certo, células especiais entram em ação criando esses heróis celulares. Embora a granulopoiese seja um processo de renovação celular, pesquisas mostram que cada tipo de glóbulo branco tem sua própria identidade desde pequenininho. Cada um dos 3 tipos de granulócitos possui um pré-mielócito jovem específico e com características citoquímicas e ultraestruturais próprias. Vamos falar um pouquinho sobre a granulopoiese.
Os granulócitos são produzidos na medula óssea e liberados no sangue periférico, de onde migram para os tecidos e desempenham suas funções principais. Na medula óssea, sob estímulos apropriados, a célula pluripotencial dá origem às células progenitoras que produzem os vários granulócitos, assim como ocorre na eritropoiese. A granulopoiese envolve a síntese dos leucócitos granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, por meio de um processo ordenado, desde o blastócito até o granulócito maduro. Sob circunstâncias normais, a granulopoiese é um sistema de renovação celular em que a geração de novas células corresponde à eliminação das células antigas. O tradicional conceito determina a formação dos leucócitos tendo origem em um precursor celular comum, o pré-mielócito. A unidade formadora de colônia granulocítica monocítica é a célula com capacidade de produzir granulócitos e monócitos. No início é bipotencial, o que indica que pode originar tanto granulócitos quanto monócitos. Essa célula-tronco multipotente tem um papel fundamental no sistema imunológico, sendo responsável pela produção de diferentes tipos de glóbulos brancos que atuam na defesa do organismo contra infecções e agentes invasores. A regulação da sua proliferação e diferenciação é complexa e envolve uma série de fatores internos e externos, garantindo o equilíbrio e a eficiência do sistema imune. O estudo das unidades formadoras de colônia granulocíticas monocíticas é de grande importância para a compreensão dos mecanismos de regulação da hematopoiese e para o desenvolvimento de terapias inovadoras no campo da medicina regenerativa. Posteriormente, mediante estímulo apropriado, a unidade formadora de colônia granulocítica monocítica se diferencia em células unipotentes. Da mesma forma, existem também progenitores celulares distintos para eosinófilos e basófilos. As células unipotentes são facilmente identificáveis morfologicamente e são precursores geralmente conhecidos como mieloblastos que se dividem, diferenciam e amadurecem em leucócitos específicos. Lembre-se que os leucócitos específicos são também conhecidos como linfócitos. Eles são um tipo de glóbulo branco do sangue responsável por desempenhar um papel fundamental no sistema imunológico. Eles são especializados em reconhecer e combater agentes invasores específicos, como bactérias, vírus e outras substâncias estranhas ao corpo. Existem diferentes tipos de leucócitos específicos, como os linfócitos T e B, que desempenham funções distintas na proteção do organismo contra doenças. Essas células desempenham um papel essencial na defesa do corpo e na manutenção da saúde, ok? Vamos relembrar que os leucócitos são bem exigentes e pedem as mesmas vitaminas e aminoácidos que as outras células para sua síntese. E olha só, se faltar ácido fólico, a produção de novos leucócitos dá uma pausa. A quantidade de leucócitos específicos que entram e saem da corrente sanguínea é sempre a mesma, graças a uma série de mecanismos e condições que são próprias do sistema imunológico. Um desses mecanismos é a regulação da produção de leucócitos na medula óssea, que é controlada por diferentes substâncias químicas no organismo. Além disso, os leucócitos podem ser atraídos para áreas de inflamação ou infecção por meio de sinais químicos liberados pelas células do sistema imunológico. Essa regulação complexa garante que o corpo tenha sempre a quantidade adequada de leucócitos para combater doenças. E por que estamos falando tanto dos leucócitos? Bem, porque eles podem ser divididos em dois grupos, você lembra? Os agranulócitos que vão originar os linfócitos, monócitos e macrófagos e os granulócitos que vão originar os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mastócitos. É uma verdadeira sinfonia dentro do nosso corpo. Cada time precisa do outro para garantir que tudo funcione às mil maravilhas. Nos compartimentos funcionais de granulócitos na medula óssea, podemos observar a presença de células precursoras, como os mieloblastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos e neutrófilos segmentados. Cada uma dessas etapas do desenvolvimento dos granulócitos desempenha um papel crucial na resposta imune do organismo, garantindo a proteção contra agentes infecciosos e a manutenção da homeostase. Além disso, a regulação da produção e liberação de granulócitos é essencial para a saúde do sistema imunológico. Toda essa complexa dinâmica celular contribui para a defesa do organismo e sua capacidade de combater doenças e infecções de forma eficaz. A granulocinética fornece dados quantitativos sobre a variação da massa de leucócitos entre a medula óssea, tecidos e espaço intravascular. A dinâmica dessas células foi estudada em vários locais do corpo, sendo reconhecidos alguns compartimentos funcionais de granulócitos na medula óssea, com seus constituintes celulares.
O compartimento proliferativo mitótico deve ser capaz de se manter, mesmo com a constante transferência de células para o compartimento de maturação. Deve-se auto-reconstruir em caso de esgotamento e aumentar a produção de leucócitos conforme necessário. Já o compartimento de maturação não se sustenta por si só. Embora não haja divisão celular, ocorrem alterações bioquímicas e morfológicas tanto no citoplasma quanto no núcleo dos granulócitos. As mudanças morfológicas envolvem uma condensação nuclear progressiva e modificações no citoplasma, principalmente nos grânulos. Após o processo de maturação, os granulócitos formados se juntam à reserva granulocítica na medula óssea, no compartimento de reserva ou estoque. A liberação das células desse compartimento depende da taxa de utilização dos granulócitos. Depois de entrarem na corrente sanguínea, os leucócitos se distribuem de forma equilibrada entre os compartimentos circulantes e o compartimento marginal. O compartimento circulante refere-se às células que estão em circulação na corrente sanguínea. Enquanto isso, o compartimento marginal é composto pelas células que circulam perto do endotélio vascular, com velocidade reduzida. Combinados, esses dois compartimentos passam a formar o pool granulocítico total do sangue. A produção de cada tipo celular granulocítico e suas especificidades são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Os granulócitos, como neutrófilos, eosinófilos e basófilos, têm funções essenciais. Cada tipo de célula granulocítica tem características distintas e funções específicas que ajudam na resposta imunológica do organismo. Vamos explorar detalhadamente cada uma delas. Os neutrófilos são os granulócitos mais abundantes e desempenham um papel fundamental na defesa do organismo, combatendo bactérias e participando ativamente da resposta inflamatória. Os mieloblastos, promielócitos e mielócitos são células essenciais para o processo de formação das células sanguíneas. No compartimento proliferativo da medula óssea, essas células passam por um ciclo de divisão e maturação que é fundamental para a produção de glóbulos brancos saudáveis. À medida que se desenvolvem, essas células adquirem as características necessárias para desempenhar suas funções no sistema imunológico. Um precursor neutrófilo no compartimento proliferativo geralmente sofre 4 mitoses, uma no estágio de mieloblasto, outra no de promielócito e 2 na fase de mielócito. Mediante certas circunstâncias, a mitose pode se manter ou outras mitoses podem ocorrer, somando 3 a 5 mitoses. Em condições normais, como medida autolimitante para a neutropoiese, ocorre morte celular programada no estágio mielócito. Esse processo de regulação da neutropoiese é fundamental para o equilíbrio do sistema imunológico do organismo. Quando ocorre a morte celular programada no estágio mielócito, isso contribui para a renovação das células sanguíneas e a manutenção da saúde do indivíduo. A capacidade do corpo em controlar o número de mitoses e a produção de células é um exemplo da complexidade e eficiência do nosso sistema biológico, garantindo assim o bom funcionamento do sistema hematopoiético. Agora, quando há um aumento de estímulo para a neutropoiese, poucas células morrem nesse estágio, e então mais células entram no compartimento de maturação. No compartimento de maturação, os metamelócitos amadurecem para neutrófilos bastonetes e depois para neutrófilos segmentados. Os neutrófilos maduros se proliferam e são lançados na corrente sanguínea em torno de 7 a 11 dias no organismo humano. Esses neutrófilos recém-formados são essenciais para o sistema imunológico, pois desempenham um papel crucial na defesa do organismo contra infecções. Eles são capazes de detectar e destruir bactérias e outros agentes patogênicos, ajudando assim a manter o corpo saudável e protegido. Além disso, os neutrófilos têm uma vida útil relativamente curta na corrente sanguínea, sendo substituídos continuamente por novas células que estão em processo de maturação na medula óssea. Esse ciclo de renovação constante é fundamental para garantir que o sistema imunológico esteja sempre pronto para responder a possíveis ameaças à saúde. A reserva medular é normalmente intrincada, contendo um vasto estoque de células, capaz de fornecer neutrófilos a uma pessoa por alguns dias. Essas células da reserva medular podem ser prontamente utilizadas em situações de emergência, e a redução dos estoques desse compartimento resulta em neutropenia e desvio à esquerda na medula óssea. A expansão do compartimento de maturação com acréscimo da granulopoiese efetiva acontece em resposta a uma situação de grande consumo, resultando em uma neutrofilia. Vamos lembrar que a neutrofilia é um aumento no número de neutrófilos, que são um tipo de glóbulo branco essencial para o sistema imunológico.
A neutrofilia pode ocorrer em resposta a infecções bacterianas, inflamações ou estresse. É importante que o corpo mantenha um equilíbrio saudável de neutrófilos para combater eficazmente as infecções e proteger a saúde geral. Sem dúvida, a neutrofilia é uma resposta natural e crucial do organismo para manter a homeostase e a proteção contra agentes patogênicos. Em caso de necessidade, a quantidade de neutrófilos sintetizados pode ser aumentada no compartimento de formação, e o tempo de maturação na medula óssea pode ser reduzido a 4 no máximo 3 dias. Isso significa que o organismo é capaz de reagir rapidamente a situações de emergência, como infecções, aumentando a produção de neutrófilos, que são células de defesa importantes no combate a agentes infecciosos. A capacidade de resposta rápida do corpo é fundamental para garantir a proteção contra possíveis ameaças à saúde. É impressionante como o sistema imunológico é capaz de se adaptar e se fortalecer para nos manter saudáveis e protegidos. A liberação de neutrófilos na corrente sanguínea depende de vários fatores, tais como o ambiente microvascular da medula óssea, a localização anatômica, as propriedades celulares como a deformidade, o fluxo nos sinusoides medulares, os fatores de liberação celular e os fatores neurohormonais. O fluxo de sinusoides medulares é um termo utilizado para descrever a organização das fibras nervosas na medula espinhal, que se assemelham a ondas sinusoidais. Essa estrutura complexa permite a transmissão eficiente de sinais nervosos entre o cérebro e o resto do corpo. A delicada harmonia do fluxo de sinusoides medulares é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso, garantindo a comunicação adequada e a coordenação de todas as funções do organismo. Os neutrófilos maduros são os primeiros a migrar para os tecidos devido à sua maior capacidade de deformação e mobilidade através dos vasos sanguíneos. Geralmente, somente os neutrófilos em estágios mais avançados, bastonetes e segmentados, são liberados da medula óssea. Os metamielócitos podem ser identificados na corrente sanguínea periférica, embora geralmente sejam escassos. Se forem encontrados em maior quantidade, isso pode indicar esgotamento do compartimento de reserva. Quando essas células precursoras, chamadas metamielócitos, são observadas em maior quantidade na corrente sanguínea, isso pode ser um sinal de que o organismo está utilizando suas reservas de forma mais intensa. Essa situação pode estar associada a processos infecciosos, inflamatórios ou outras condições que demandem um aumento na produção de células sanguíneas. O compartimento circulante consiste nos neutrófilos que circulam livremente no sangue, com uma meia-vida de aproximadamente 7 a 14 horas. Sua rápida circulação pelo sangue e sua capacidade de migrar para os locais de infecção fazem deles uma peça-chave na defesa do corpo humano. Os neutrófilos deixam aleatoriamente a circulação e migram para os tecidos e cavidades do corpo, geralmente sem retorno. Eles podem permanecer fisiologicamente por 2 a 3 dias ou menos, especialmente durante processos patológicos. Os eosinófilos estão envolvidos na resposta contra parasitas e em processos alérgicos. O principal local de produção de eosinófilos é na medula óssea, embora também sejam produzidos em menor quantidade em outros tecidos como o baço, timo e linfonodos cervicais. Geralmente a produção dos eosinófilos leva de 2 a 6 dias para ser concluída, e eles entram na corrente sanguínea cerca de 2 dias depois. Os eosinófilos que circulam no sangue, tanto centrais quanto marginais, permanecem na corrente sanguínea por alguns minutos a horas. A meia-vida intravascular dessas células é de 4 a 6 horas em seres humanos. Depois de saírem da circulação sanguínea, eles mergulham nos tecidos e geralmente não voltam, perecendo e sendo eliminados no local. O tempo que os eosinófilos permanecem nos tecidos não é totalmente claro, mas pode ser de semanas ou até mais. Os basófilos liberam substâncias químicas importantes para a resposta imune, como a histamina. Vamos lembrar que a histamina é uma substância química naturalmente presente no nosso corpo e desempenha um papel importante no sistema imunológico. Ela é liberada em resposta a alergias e inflamações, causando sintomas como coceira, vermelhidão e inchaço. É fundamental para o corpo humano, mas em alguns casos pode ser produzida em excesso, levando a reações alérgicas mais severas. Os basófilos são originados na medula óssea, onde são afetados por interleucinas, como a IL-3 e outras citocinas. Essas interleucinas estimulam a produção e liberação de basófilos na corrente sanguínea, onde desempenham um papel importante no sistema imunológico. O basófilo leva menos de 2,5 dias na medula óssea antes de ser liberado.
Sua vida circulante dura aproximadamente 6 horas. A migração dos basófilos nos tecidos é estimulada por IL-1, TNF-A e endotoxinas, e é semelhante ao processo dos neutrófilos. Nos tecidos, essas células podem sobreviver por mais de 2 semanas. Durante sua permanência nos tecidos, os basófilos desempenham um papel fundamental na resposta imunológica do corpo. Eles liberam histamina em resposta a substâncias alergênicas, desempenhando um papel crucial nas reações alérgicas. Além disso, os basófilos também podem secretar citocinas e participar ativamente na regulação da resposta inflamatória. Apesar de sua curta vida circulante, os basófilos são essenciais para a defesa do organismo contra agentes patogênicos. Sua capacidade de migrar para os tecidos e liberar mediadores químicos contribui para a resposta imune eficaz do corpo. Ao longo de suas 2 semanas de vida nos tecidos, os basófilos continuam a desempenhar um papel vital na proteção e manutenção da saúde do corpo. Cada um desses tipos de células granulocíticas desempenha um papel crucial na proteção do corpo contra agentes invasores, mostrando a complexidade e eficiência do sistema imunológico.